Olá, futuro policial militar de Minas Gerais. Antes de começar aqui esse vídeo, quero convidar você a conhecer aqui os nossos simulados para a Polícia Militar de Minas Gerais. Nessa reta final, resolver questões é muito importante. E nós temos aqui um pacote de simulados para você específico da banca CRS, para você treinar os seus conhecimentos agora, nessa reta final desse concurso. Então vem com a gente, clique aqui abaixo no link da descrição, conheça o nosso pacote simulado. Lembrando que é na cidade de Ipatinga, no sábado anterior à prova, estaremos com uma super revisão presencial, para você das 8 às 18, trazendo aí também as apostas finais lá na cidade de Ipatinga. Então convido você também para vir participar com a gente aqui na cidade de Ipatinga da nossa revisão presencial. Vai começar já o vídeo, já deixou o seu like, se inscreve aqui no canal, é a semana inteira de apostas finais, rumo à aprovação da gloriosa Polícia Militar. Aguardo você, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Fala pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui no canal do Vale Concursos. Você já aí do outro lado, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sim, estamos aqui no nosso Vale Tudo. Vamos dialogar um pouquinho aí nessa semana, nessa reta final. Essa semana aí de revisional que você que está aí do outro lado deve estar fazendo, Professora Angélica chega aqui hoje com muita garra, com muita determinação para te auxiliar aí, nesses últimos momentos antes da prova, não é verdade? Então, seguimos, com destino à nossa aprovação em um momento valiosíssimo para você, com o nosso conteúdo de língua portuguesa. Bom, você que está aí do outro lado, não sei, às vezes você já fez outra prova da PM, já conhece o nosso evento Vale Tudo. Você que não conhece, nós estamos aqui, em um evento reta final, onde nós vamos dialogar hoje sobre as principais condições de prova dentro de cada item que constou no certame, dentro do conteúdo de língua portuguesa. Então, a professora Angélica do lado de cá entende que você aí do outro lado está preparado, já fez muitas questões, já se dedicou, teve disciplina, tem domínio do conteúdo, e aí a gente vem aqui dialogar um pouquinho, conversar sobre as principais situações de prova. Gostaria eu de ficar aqui horas e horas e horas e horas e horas com vocês, mas o nosso tempo é muito precioso, então nós vamos aqui dialogar, conversar sobre as principais possibilidades, o que pode acontecer em prova para você dentro de cada item que constou no certame. Combinado? Então, momento revisão, pega aí seu lápis, caneta, papel, que a gente vai aqui dialogar direitinho, conversar direitinho, para que você vá fazer prova aí esse final de semana com a sua revisão totalmente bacana, e gabaritar, enfim, as questões da sua prova, não só de língua portuguesa, mas de todas as outras disciplinas, beleza? Pois então olha só o que nós temos aqui. A prova vai trazer a tela para você, o que nós temos aqui, que veio aí constando no conteúdo programático, então, e a gente conversa sobre cada item. Bom, nós temos aqui o seguinte: adequação conceitual, pertinência, relevância e articulação dos argumentos, seleção vocabular. Aqui nós temos o quê? Palavras, Palavras dentro do nosso vocabulário, com adequação de conceitos, de cada classe gramatical, de cada item desse que você está vendo aí, E também pertinência, relevância e articulação dos argumentos. Essa pertinência, relevância e articulação dos argumentos está voltada para o conteúdo de quê? De estudo do texto, olha só, tá vendo? E essa seleção vocabular e essa adequação conceitual estão encaixadas aí dentro de vários itens, principalmente aí classes gramaticais, essa adequação conceitual aí, dentro de todos os outros itens que você vai estudar, que você já estudou, desculpe-me, e que você visualizará em prova esse final de semana. E aí, o que a gente faz? A gente vai partir para o estudo do texto, porque nada mais é que o quê? Interpretação de texto, e você já sabe, Questões objetivas, tarará. Beleza. O que vai acontecer na sua prova? Vai cair questão de interpretação de texto lá na sua prova.
O que você vai fazer? Presta atenção, então, que nós estamos no momento reta final. Estamos no momento 45 do segundo tempo, não é assim? O que você vai fazer? Você vai pegar a sua prova, tá? Pula o texto, vai direto à questão de número 1. É isso que você vai fazer. Por que você está falando isso comigo, professora? Porque você perde muito tempo lendo o texto no primeiro momento. Durante muitos anos eu já instruí alunos a fazerem isso. Hoje eu não faço isso mais. Hoje eu faço o seguinte, pega a sua prova, vai direto na questão de número 1. Por que eu falo? Porque às vezes você consegue desenvolver a questão de número 1 sem voltar ao texto, porque lá na questão de número 1 já vai trazer um fragmento do texto para você poder conseguir desenvolver ele de acordo com aquele fragmento. Então, o que você vai fazer? Pegou a prova, visualizou lá? Pois é, pula o texto, vai direto na questão de número 1. Se essa questão te pedir para voltar ao texto, porque você tem que entender o comando dela, né? Aí você volta ao texto e responde a questão de número 1. Não te deu a ideia lá no enunciado para voltar ao texto, o que você vai fazer? Você vai resolver ali a questão de número 1, pular para a questão de número 2. Ou seja, e assim sucessivamente, né? Ou seja, volte ao texto somente quando for necessário. O concurseiro que é concurseiro já, né, de plantão aí, o que ele faz? Ele faz esse tipo de coisa porque ele sabe que ele ganha tempo com isso. Então, às vezes você que está aí, né, que nos acompanhou, adquiriu o nosso preparatório, né, nos acompanhou aqui no canal do Vale Concursos, você fará essa prova, né, uma primeira vez. Então, já saiba aí como é que pode funcionar para você poder entender direitinho. Beleza? Então, pegou a sua prova? Vá direto às questões. Tente resolver ali, se você conseguir resolver, beleza. Se não conseguir resolver, aí você volta ao texto, e entende lá dentro do texto, acha lá dentro do texto a resposta que você precisa, tá? Você ganha tempo e agilidade para parar ali em uma outra questão quando for necessário, beleza? Ótimo, então. Em seguida, você viu no conteúdo programático o quê? Tipologia textual e gêneros textuais. Bom, a gente sabe que o CRS tem um hábito de cobrar crônica, conto, não é assim? Pois é. Isso está dentro do gênero, né, textual, porque o gênero textual é o tipo, o texto que vai acontecer lá na sua prova, né? E dentro desse gênero, nós visualizaremos ali a tipologia. Se é um texto narrativo, geralmente o CRS gosta de textos narrativos, tá? Se é um texto narrativo, se é um texto descritivo, se é um texto injuntivo, se é um texto dissertativo. Lembrando o seguinte, o que você precisa levar para sua prova disso aqui, tá? As características, os pontos principais, anote aí, porque ainda dá tempo de você consultar seus materiais e revisar isso se você não lembra. As características de cada tipologia. Bom, o que a narração tem como ponto principal, né? Os elementos da narrativa. Ah, beleza, eu tenho que lembrá-los ali, porque a questão pode trazer para mim que o texto tem caráter narrativo, porque possui tais elementos da narrativa. Você sabe todos? Então, temos que consultar aí ainda, se você sabe, beleza, né? Conseguiu firmar aí, beleza. Porque é uma questão muito provável, né? Trazer aí que o texto é tal tipo, né? De tal gênero, se é um conto, se é uma crônica, se é uma bula de remédio, se é, né? Um artigo científico, beleza. E esse gênero faz parte de qual tipologia? Porque tem qual característica? Tá vendo como é que é? Pois é. Então, assim, muita atenção a isso, tá? Frisa aí, grifa aí, né? Porque escreve aí, quer dizer, para você poder conseguir, né, dar uma relembrada aí ainda antes da sua prova. Beleza? Então, quando se fala em tipologia, em gênero, é uma grande possibilidade. Você vai avaliar o texto lá e falar, né, a qual gênero ele pertence, né? Sim, ele faz parte, ou às vezes também a banca já traz lá, porque ela já fez isso, né? Trouxe o gênero do texto e vai te pedir dentro daquele gênero a classificação da tipologia, tá? É isso que pode acontecer em situação de prova para você, beleza? Então, muita calma na hora, né? Continuando aí, a gente tem o seguinte. Lembrando, nós estamos aqui no momento reta final, né? Não vale tudo, onde eu já disse, né? Eu entendo que você está aí diante do conteúdo que você já estudou e já compreendeu. Então, nós estamos aqui puxando as principais observações para que você consiga gabaritar todas as questões de língua portuguesa nesse final de semana, ok? Então, continuamos. Olha só o que a gente tem aí. Ortografia. Bom, o que aqui dentro que o CRS pode trazer para a gente no cenário ortografia? Primeiro,
escrita correta das palavras. Olha o que você pode se deparar com isso lá na prova, né? É um item que você pode visualizar em prova. Escrita correta de palavras. Se é escrito com X ou com CH, se é escrito com um R ou com 2 R's, se é mal com O ou mal com L, porque isso está dentro da seleção vocabular que você viu lá no início aqui do certame, né? Lá no início do certame que nós trouxemos aqui. Então, tem várias possibilidades no campo ortográfico. A primeira é essa, tá? Da escrita correta das palavras. Se é com um R ou com 2, se é com um S ou com 2, se é com X ou CH, tá? Então, tem-se essas possibilidades, né? Essa possibilidade de questão em situação de prova. Como também tem, e o CRS já trouxe em várias provas, né, que aconteceram aí, o uso dos porquês. Então, eu sempre digo, vá para sua prova sabendo pelo menos as 4 regras básicas do porquê. Porque, olha, vamos relembrar aqui que nós estamos em momento reta final, né? Vale tudo aí, ó. Porquê separado sem acento, geralmente, ponto básico, né? Tem outras situações, mas ponto básico. Início de frase interrogativa, direto ou indireto, beleza. Porquê separado com acento, ponto básico, final de frase interrogativa, tá? Porquê junto sem acento, em frases declarativas, com valor causal ou com valor explicativo, tá? E o porquê junto com acento, em frase declarativa, basicamente também, exercendo uma função substantiva, porque antes dele ali haverá o uso de um artigo. Isso são regras básicas, tá? Nós falamos 4 básicas, mas nós temos 7 itens de regras aí. Então, pelo menos as regras básicas, você tem que levar para a prova. Porque aí depois você sofre lá, se cair uma que não é básica lá, assim, numa alternativa que não tá pedindo, aí você presta mais atenção nela, porque eu sei que você tá sabendo tudo, né? Lógico, nós estamos aqui tratando do básico que você tem que levar pra prova, eu acredito que você já esteja sabendo tudo, claro, né? Pois é. Então, olha só, a prova aí já bate à porta, não é verdade? Então, agora é o momento, assim, pedir Papai do Céu pra abençoar e bora lá, né? Beleza. Outro quesito dentro da ortografia que pode cair é o emprego do hífen. Né? Por quê? Porque tem tudo a ver com a escrita correta das palavras. E aí, quando você estudou esse material, você visualizou lá dentro do nosso preparatório que nós temos N regras do uso do hífen, né? Só que o que a prof quer conversar com você aqui é o seguinte, pelo menos as básicas tem que estar aqui, ó, né? Para domingo de manhã. Pelo menos as básicas nós temos que saber. Então, vamos relembrar a básica aqui, as básicas, né? Vamos relembrá-las aqui. Ó, seu primeiro item termina com uma letra, geralmente uma vogal. E o segundo item começa com a mesma letra que encerrou o primeiro, o hífen tem que acontecer para separar essas duas palavras, tá? Ou então, se independente do primeiro elemento ali, da primeira palavra, a segunda começar com H, o hífen também tem que ser obrigatório. Tá? Então, preste atenção nessa primeira regra, que é o basicão do basicão, tá? Beleza. A segunda regra, primeiro elemento terminou com uma letra, geralmente uma vogal. E o segundo elemento, que é a segunda palavra, começou com letra diferente. Você vai juntar tudo e o hífen vai desaparecer. Beleza? Ok. Terceira regra básica, item básico para você. Terceiro item básico, tá? Primeiro elemento termina geralmente com uma vogal. E o segundo elemento, a segunda palavra, começa com R ou S. O que você vai fazer? Dobrar esse R e esse S, tá? Tirar o hífen e juntar tudo. Por exemplo, ultrassom. Olha só. Ultra, tá? Primeiro elemento terminou ali, geralmente com uma vogal, né? E o segundo elemento começou com S. Então, o que você vai fazer? Ultrassom. O que você vai fazer? Dobrar esse S do segundo elemento, tirar o hífen e juntar tudo. Então, ultrassom, né? Sem hífen e com 2 S's. Da mesma forma, se o segundo elemento terminar com R, iniciar com R, tá? Então, nós temos aí 3 itens básicos para você levar para sua prova. Basicamente, tá? Não se aplica em tudo, né?
Mas basicamente, igual, por exemplo, o CRS já trouxe uma questão, concurso interno, tá? Da PM. Já trouxe uma questão com os prefixos, que é um caso particular, né, que não entra dentro dessas regras básicas. Por isso que eu falo, você tem que levar a regra básica, nós estamos aqui em um momento de revisão, mas você precisa estar ciente de todas as regras, porque o CRS já trouxe no concurso interno da PM o quê? Uma questão tratando do hífen com os prefixos pré, pós e pró. Olha só, esses prefixos exigem hífen depois deles, que é uma questão, né, que o CRS já trouxe. Esses prefixos pré, pró e pós exigem hífen depois deles só se eles forem acentuados, ou seja, se eles forem tônicos, acentuados. Se o prefixo pré, pós e pró não tiver acento ali, não tem que ter hífen depois dele, não. Vai acontecer o prefixo pré, pós e pró, tudo junto ali com o segundo elemento sem hífen. Agora, se esses prefixos vêm acentuado, eles acontecem com acento ali, o hífen tem que ser obrigatório depois deles. Então, assim, a gente fala de casos básicos que a gente tem que levar para a prova, mas o CRS pode nos surpreender com um caso particular como esse, dos prefixos pré, pós e pró. Então, você que esqueceu esse conteúdo aí, né, de hífen, vale a pena anotar aí, ó, hífen, a professora Angélica falou do hífen, e eu vou lá e vou consultar, vou relembrar ali, né, pra gente poder conseguir gabaritar a nossa prova. Outra situação também, igual tem a palavra vice e ex, né, que exige hífen obrigatório depois deles, né, você falou que é ex-namorada, ex-diretor, ex não sei o que, tem que ter hífen. Prefixo vice também, vice-presidente, vice-prefeito. Então, são regras particulares que podem ser trazidas em situação de prova. Nós sabemos que nós temos como base a gramática do Domingos Pascoal Segala, né? E ela tem uma infinidade, né? Tem uma infinidade de regras ali. Então, eu sempre falo que o CRS gosta de, a banca examinadora já tem um hábito de, às vezes, ir ali justo em uma determinada particularidade, e extrair dali uma questão para você, para ver se você realmente está dominando o conteúdo, né? Então, nós falamos de regras básicas, mas ainda em reta final, atentamos a sua pessoa aí do outro lado a visualizar, né? Dar uma corrida lá e pescar lá algo para a gente poder associar direitinho e conseguir gabaritar caso aconteça isso em situação de prova, tá? Beleza, sabemos que ortografia é assunto de CRS, é uma questão da nossa prova, né? Geralmente é uma questão de provas, né? Então apostamos que também seja dessa vez, tá? Beleza, temos aí o próximo item, acentuação gráfica. E o muito interessante desse item aí é que ele pode acontecer junto com o conteúdo de ortografia. Então, você vai avaliar em uma única questão a palavra escrita e acentuada corretamente. Ou, às vezes, a banca, né, CRS vai trazer agora, como já aconteceu anteriormente, uma questão de ortografia, outra questão de acentuação gráfica, tá? Então, nós temos que estar, né, preparados aí para o que acontecer. Em se tratando de acentuação gráfica, a prof vai dizer para você o seguinte, muito cuidado, tá? Porque aqui é memorizar regras de acentuação das monossílabas, das oxítonas, das paroxítonas, saber que todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Isso aí é o básico do básico, você já tem que ir para sua prova sabendo isso aí, não é assim? Pois é. Lembrando que aqui é um bate-papo, né? É um bate-papo onde nós temos que aproveitar ao máximo o nosso tempo para buscar aí informações, né? Novamente, para estar tudo bonitinho aqui, recapitulado na nossa mente, para a gente poder conseguir fazer uma excelente prova nesse final de semana. Então, quando se diz de acentuação gráfica, você já visualizou as regras de acentuação. O que você precisa levar para sua prova? Olha, presta atenção na pegadinha. Quando a banca examinadora pedir assim, olha, marque a alternativa em que todas as palavras são acentuadas por uma mesma razão, porque você que já buscou questões de provas anteriores, você que já fez certames anteriores, a PMMG, você sabe que a professora Angélica está dizendo para você, é possível sim de acontecer em prova. Então, palavras acentuadas por uma mesma razão. Cuidado para você não confundir palavras monossílabas com palavras oxítonas.
Por que eu falo isso? Porque chega lá na questão, pede palavras acentuadas por uma mesma razão e te dá lá. É um café, pajé e pé. Olha só. Aí você vai e acentua, porque você tá vendo o finalzinho de todas acentuado, né? Fé, jé e pé. Aí você vai lá e acentua tudo. Ah, tá todos os finalzinhos ali, todo finalzinho ali tá acentuado. Ah, beleza. Você vai errar a questão. Por quê? Porque você tem café, beleza. Pajé, beleza. Mas pé é uma palavra monossílaba. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Porque tem gente que só memoriza o finalzinho. Ah, se o final ali for acentuado, é oxítona. Tá vendo? E não é, porque a palavra pé é uma palavra monossílaba. Cuidado, tá? Recapitulando, então, para que uma palavra seja oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ela precisa possuir mais de uma sílaba. Caso contrário, se ela tiver uma sílaba só, ela é uma palavra monossílaba. Tá? Então, cuidado aí, viu? E outra coisa para facilitar também, ó, as palavras que terminam com oia, terminam com eia, não tem mais acento, né? Acredito eu que você já esteja sabendo isso. Ideia, joia, jiboia, geleia. Terminou com eia, terminou com oia, não tem mais acento, aquele pedacinho ali. É igual ideia, tinha acento, não tem mais. Joia, não tem mais. Geleia, não tem mais. Então, muita calma nessa hora, tá? Outro tópico dentro da acentuação gráfica também muito importante da gente revisar nessa reta final é o seguinte, os verbos, cuidado com eles. Esses bonitinhos aqui, ó. Ler, crer, dar e ver. Já vi CRS trazer esse tipo de questão, trazendo verbos, né? Acentuação desses verbos. Então, olha, os verbos ler, crer, dar e ver, que é o ler, crer, dever que a gente fala das antigas, né? Então, esses verbos aqui, quando eles estão no plural, tá? Porque recai até em questão de concordância isso. Quando esses ler, crer, dar e ver estiverem no plural, leem, creem, deem e veem, tá vendo? Ler, crer, dar e ver no plural, eles têm 2 S, mas não tem acento circunflexo mais, tá? Isso é nova ortografia, que já não é nova mais, né? Pois é. Então, elas creem em alguma coisa. O creem tá no plural, 2 S, mas não tem mais acento, beleza? Diferente das formas verbais ter e vir. Porque essas duas, quando estão no plural, ou o verbo ter ou o verbo vir, que é de voltar, né? Tem e vem, que é de voltar, verbo vir, elas têm que ter um E só e ser acentuado esse E, com acento circunflexo ainda. Então, olha os verbos ler, crer, dar e ver, olha os verbos ter e vir, a diferença do plural deles. Ler, crer, dar e ver no plural, 2 S sem acento circunflexo. Ter e vir no plural, um E só acentuado, beleza? Os verbos que derivam de ter e vir, no singular tem acento agudo e no plural tem acento circunflexo. Fechou? Então, beleza. Vai para a prova já memorizado isso daí, revisado isso daí, para você não errar caso caia uma questão dessa. Combinado? Vamos lá, então, a mais um assunto. Olha só. Pontuação. Bom, sabemos o seguinte, olha as possibilidades de prova para você já estar preparado para o que vai rolar. Olha o que acontece. Estamos diante do cenário pontuação. Sabemos que, né, é bomba de prova, não tem jeito, não é assim? Pois é, é uma questão de pontuação, é plausível de prova. Então, nós vamos às possibilidades, porque aqui é igual ortografia, igual acentuação gráfica. Você tem que estar sabendo tudo, né? Não tem jeito, é assim, tudo, português tem que saber tudo, não tem jeito para sua prova, né? O pessoal fala assim, professora, mas como é que pode? Português é uma matéria assim, não tem como você fugir, tem que saber tudo, ou sabe, verdade. Tem que ser assim mesmo. Você tem que entender dessa forma. No quesito pontuação, primeira possibilidade de prova, a banca CRS trazer uma questão com cada alternativa trazendo um sinal de pontuação para você avaliar onde está certo e onde não está certo aquele determinado sinal de pontuação. Por exemplo, traz a letra A com ponto final, a letra B com vírgula, a letra C com 2 pontos, a letra D com reticências, por exemplo. E aí pede para você marcar onde está incorreto, né? O uso do sinal de pontuação é uma possibilidade.
diante de uma questão dessa, infelizmente, nós temos que estar sabendo todos os sinais de pontuação, suas definições, né, o uso de cada um, bonitinho ali. Temos que estar cientes disso, ok? Beleza. Outra particularidade é o seguinte, dentro do sinal de pontuação é o seguinte, a troca, que eu já vi o CRS trazer isso também, de um sinal de pontuação por uma outra palavrinha, sem que haja perda de sentido. Por exemplo, um sinal de pontuação por uma conjunção. Então, muita calma nessa hora, tá? Por quê? Porque você precisa tanto ter o domínio da conjunção, quanto ter o domínio do sinal de pontuação. Então, por exemplo, se cai 2 pontos, um sinal de pontuação ali, 2 pontos, né? Que vai indicar um aposto, por exemplo. Você tem que estar ciente ali, ou que vai indicar que algo que venha depois ali explique o termo anterior. Então, você tem que prestar atenção ali, que você só pode substituir por uma conjunção explicativa. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? O sinal, uma vírgula, por exemplo, ser substituída por um conectivo, uma conjunção. Isso recai até lá na figura de linguagem, né? Onde você tem ali, eu acho que é zeugma que suprime uma palavra que já foi dita anteriormente. Eu acho não, eu tenho certeza. Zeugma, você vê uma vírgula ali, né? Mas você tem ali uma palavrinha que já foi vista anteriormente. Ou melhor, foi suprimido ali uma ideia, tá? Nem a vírgula precisa acontecer geralmente, de uma palavra que já foi dita anteriormente. Você vê uma figura, acho que é elipse, né? Porque é tanta figura também que até a professora Angélica embola. Mas você tem uma figura, se eu não estou muito enganada, é elipse, que você usa a vírgula para suprimir um termo, tá vendo? Que você facilmente consegue identificar. Então, muita calma na hora de associar isso, tá? Porque tem a figura zeugma e tem a figura elipse. Em uma delas ali, a pontuação vírgula acontece para quê? Para suprimir alguma coisa. Tá? Então, muita calma na hora. Então, a prova pode trazer isso para você. O quê? Uma vírgula suprimindo um conectivo. E qual conectivo que vai ser usado ali no lugar daquela vírgula? Você tem que interpretar a questão para conseguir entender. Então, por isso que nós temos que estar sabendo, né, os sinais de pontuação. Porque traz ali uma vírgula suprimindo um conectivo, que é uma conjunção. Aí você vai falar assim, o CRS não trouxe questão de conjunção. Lógico que trouxe. A vírgula está ali, suprimindo uma conjunção, e você vai ter que identificar qual a conjunção que a vírgula suprimiu ali. E vem trazendo nas alternativas qual é a conjunção. É uma possibilidade. A banca examinadora já trouxe isso. Como também, para a gente finalizar esse item de pontuação, pode acontecer aqui uma questão de quê? Uma questão de, como é que eu posso dizer? Só do uso da vírgula. Olha só. Por que, professora Angélica, que você me fala que pode acontecer uma questão só com relação ao uso da vírgula? Porque a vírgula, ela é o sinal que possui um maior número de regras. Então, podemos nos deparar com uma questão só de vírgula, podemos nos deparar com uma questão de correto ou incorreto, com cada alternativa tendo um sinal de pontuação para você identificar o que está pedindo, e podemos nos deparar com essa questão de um sinal de pontuação poder ser trocado por um conectivo e você tentar achar ali qual conectivo que é. Então, esteja ciente de todos os sinais de pontuação para que você consiga, né, fazer esse tipo de situação acontecer bem sucedida em situação de prova, tá? Em questão lá que você vai fazer, beleza? Ótimo. Aí nós temos aqui agora estrutura e formação das palavras. Vamos lá, então. Aqui a gente consegue filtrar com mais precisão, né? A gente consegue filtrar aí com bem mais precisão o que que acontece. Olha só. Estamos diante aqui de quê? De um assunto que despenca, né? Despenca em prova. Despenca, mais despenca, mais despenca, tá? E aí, nós estamos diante aqui desse assunto que despenca e vamos associar direitinho para a gente ver como é que vai ser. Olha só. Estrutura e formação das palavras, então. O que que o CRS vai trazer para você? Quais as maiores possibilidades de prova? Você já sabe aí, né? A maior possibilidade. Ou uma questão dos casos de derivação,
ou uma questão dos casos de composição. Ah, professora, mas eu estudo, claro, você estudou o assunto todo. A pessoa estudou o assunto todo, estudou e precisa saber mesmo. Porque, por exemplo, quando você está diante de uma derivação prefixal, também chamada de prefixação, você sabe que você acrescenta ali um prefixo, você viu acrescentado ali um prefixo, não é assim? Quando você está diante de uma sufixação ou derivação sufixal, você viu acrescentado ali o quê? Um sufixo, não é isso? Pois é. Então, se prepare, tá? Porque tem 6 casos de derivação e 2 de composição. Então, já falamos da derivação prefixal ou prefixação, derivação sufixal ou sufixação, né? Agora nós vamos para a derivação parasintética, também conhecida como parassíntese. O que é isso? Vamos relembrar, né? Você vai ver lá na parassíntese ou derivação parasintética o quê? Prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Só que se você tirar o prefixo, você vai ter que fazer o test drive, presta atenção. Você vai tirar o prefixo e tentar ler a palavra com o sufixo só. A palavra base mais o sufixo. Você vai ver que não tem sentido. Aí, olha o que você fez. Você tirou o prefixo, né? Você vai voltar com o prefixo ali e vai tirar o sufixo. Aí, você vai tentar ler também e vai visualizar que não aconteceu sentido. Tá vendo? Então, o que acontece? Isso é a derivação parasintética, também conhecida como parassíntese. Você viu a palavra grandona lá? Viu? Acha o ponto básico dela. Achei. Tira primeiro o prefixo, tenta ler. Não tem sentido com o sufixo, só. Aí volta com o prefixo, tira o sufixo e tenta ler. Viu também que não teve sentido. Tá vendo? Isso é a derivação parassíntese ou parasintética. O Domingos Pascoal Segala diz, e é até uma via de regra muito bacana pra gente, nessa reta final, o seguinte, que a parassíntese, né, também conhecida como derivação parasintética, ela é formadora de verbo. Então, você vai ter ali prefixo e sufixo junto com a palavrinha, com a estrutura base, o radical ali, né? E ela vai originar, geralmente, verbos. Avermelhar, olha só. Empobrecer, olha só. Tá vendo como é que é? Então, forma-se verbos, a derivação parasintética, tá? Ela é formadora de verbos, beleza? Diferente na derivação prefixal e sufixal junto. Também conhecida como prefixação e sufixação, tá? Diferente desse tipo de derivação, por quê? Porque na prefixal e sufixal junto, quando você tira o prefixo e faz leitura com o sufixo, tem sentido. Tá vendo? Aí quando você volta com o prefixo e tira o sufixo e faz leitura, tem sentido também, tá? E aqui, na prefixal e sufixal junto, também conhecido como prefixação e sufixação, não posso formar verbos. Tá? Eu formo outras palavras que não sejam verbos. Beleza? Ótimo, né? A dica cabulosa aí nessa reta final para você. E aí, temos agora a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É aquela onde eu vou, recapitulando, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ali a palavrinha, vou derivar impropriamente. Eu vou mudar a classe gramatical dela. Tá? Isso é derivação imprópria. Então, quando você pega um porquê, por exemplo, comum, junto, né, sem acento, e você acentua aquele porquê, você já está mudando a classe gramatical dele, porque ele está se tornando um substantivo, né? Porque, com certeza, quando ele é acentuado, ele tem valor de um substantivo. Quando você pega lá uma palavrinha, por exemplo, bem é advérbio de modo, aí você acrescenta o artigo antes, o bem, vence o mal, você tem o bem, ali já mudou, tá vendo? Por causa do acréscimo do artigo. Então, você tem ali também uma derivação imprópria. Quando você pega a palavra cruz, né? E faz ela no plural, cruzes. Aí você vem e coloca o ponto de exclamação logo depois, também houve uma mudança da classe gramatical, também houve uma derivação imprópria. Cruzes, sem o ponto de exclamação, cruzes, sem o ponto de exclamação, é o plural de cruz, né? Agora, com o ponto de exclamação, vira assim, ó, cruzes. Olha só. Estado emotivo, né? Interjeição. Então, o que acontece? O ponto de exclamação mudou a classe gramatical da palavra. Derivação imprópria. Tá vendo como é que é? É sempre com um acréscimo de alguma coisa na palavrinha, mudando a classe gramatical dela. Beleza? Aí a gente passa aí para a derivação regressiva, como o Segala também conhece como deverbal,
tá? Então, às vezes, você vai ver ou derivação regressiva ou derivação deverbal. O que é isso? É aquela que sempre parte de um verbo, reduzindo aquele verbo ali, transformando ele em substantivo. Por exemplo, pescar, pesca. Atacar, ataque. Sonhar, sonho. Tá vendo como é que é? E assim vai, né? Já falei tantas aqui. Então, o que acontece? Você parte de um verbo, transformando esse verbo em substantivo. Beleza? Amém, então, né? E aí nós temos os casos de composição. Então, vamos só recapitular aqui, que é outra possibilidade gigante de prova. Cai aí em todo o certame. O que acontece? Olha, quando o João casa com a Maria, mas ninguém tem nada, e eles juntam ali, ninguém perdeu nada para juntar, para casar, é derivação, é composição por justaposição. Ninguém perde nada, tá? Pode ganhar ou deixar do jeito que tá na hora que junta, mas perder ninguém perde. Agora, quando o João perde o cachorro para ficar com a Maria, é composição por aglutinação. Alguém perdeu alguma coisa para juntar com o outro ali, então é composição por aglutinação. Beleza? Só para recapitular então, tá? E aí a gente continua agora, olha só. Temos aí as classes de palavras. Eita, assunto longo. Aqui nós temos muita coisa para falar. Olha só. O que acontece com essas classes de palavras aqui? Vamos recapitular então nesse nosso momento, né? 45 do segundo tempo aqui. Olha só. Estamos diante de 10 classes gramaticais, né? Em apenas um único item aí, 10 classes gramaticais. Quais são prioridades que você sabe que despenca em provas do CRS? Conjunção, verbo, pronome, preposição e advérbio. Olha só, tá vendo? Essas aqui, principalmente conjunção, verbo e pronome, despenca. O que vai acontecer com o verbo? Geralmente uma questão de tempos e modos verbais. Então, o que você vai fazer? Se cai uma questão de tempos e modos verbais, você vai pegar aquele verbo que está lá no enunciado, joga ele, volta, né, aquele bonitinho ali, para a primeira pessoa do singular, eu, e tenta conjugar lá no eu, para você lembrar com mais precisão qual é o tempo do verbo do enunciado. A forma verbal lá é batíamos, tá? Você vai voltar para a primeira pessoa, eu. Se nós batíamos lá no enunciado, tá? Batíamos. Batíamos, quem é que batíamos? Nós, né? Se nós batíamos, eu batia. Olha só, tá vendo? Aí você lembra, né, a tabelinha das terminações. Você que sabe a tabelinha das terminações, amém. Lá na tabelinha das terminações eu aprendi que quando lá no eu, o verbo tá terminando em ava ou ia, a terminação dele é essa, é pretérito imperfeito do indicativo. Então, se batíamos, eu voltei para eu, né? Para o eu ali. E tive batia, o verbo está terminando em ia, né? Então, é pretérito imperfeito do indicativo. Então, se é pretérito imperfeito do indicativo, batíamos também vai ser, uai. E aí, eu consigo marcar a alternativa correta. O macete é fazer o quê? Pegar o verbo do enunciado e voltá-lo para a primeira pessoa do singular, eu. E visualizar como ele está terminando ali, que é muito mais fácil você lembrar o tempo quando você volta o verbo para a primeira pessoa. É muito mais fácil você associar dessa forma, tá? E aí você consegue gabaritar a questão. Então, independente de você marcar alternativa com o tempo verbal correto ali, ou de você marcar alternativa em que o verbo da alternativa esteja no mesmo tempo e modo do verbo do enunciado, o ponto básico é fazer isso que a Pro falou com você. Pegar o verbo do enunciado, voltar para a primeira pessoa do singular, eu, e tentar achar o tempo ali com mais facilidade. Beleza? Eu tenho certeza que a maior possibilidade de acertos acontecerá do que erros. A maior possibilidade de você acertar do que errar quando você faz esse tipo de coisa. Beleza? Pois é. Aí tem-se outra questão do verbo que geralmente cai, que são as formas nominais. Infinitivo, quando o verbo está terminando em ar, er, ir. Gerúndio, quando está terminando em NDO. E ado ou ido, quando está terminando no particípio, tá? Já vi também o CRS trazer uma questão de tempo composto e não locução verbal.
Também está contido dentro do assunto verbo. A marcar alternativa em que a forma verbal está em um tempo composto e não em uma locução verbal. O que é isso? Qual que é essa diferença? Quando você vê uma locução verbal, segundo o Domingos Pascoal Segala, tá? Que é o maior gramático aí do CRS, né? O CRS adora ter a gramática do Segala como ponto de partida. Então, o que acontece aqui? Você tem uma locução verbal, tá? Eu tô falando isso pra você porque a banca já trouxe esse tipo de questão com o curso interno. Então, vamos lá. Quando você tem locução verbal, a locução ali, o último verbo da locução ali, ele vai estar terminando no infinitivo ou no gerúndio. Termina com ar, er, ir, a última palavra ali que é o verbo, ou termina no gerúndio NDO. Isso aí, você tem duas palavras juntas, né? Um verbo auxiliar e o verbo principal, terminando o verbo principal no infinitivo ou no gerúndio. Aí você tem aqui uma locução verbal. Quando você tem tempo composto, você também tem uma locução com verbo auxiliar, verbo principal. Só que o verbo principal, esse segundo aí, ele tem que estar obrigatoriamente e exclusivamente apenas no particípio. Então, a diferença de uma locução verbal para um tempo composto é só isso. O segundo verbo ali, ou seja, o verbo principal, para que haja locução verbal, ele tem que estar no infinitivo ou no gerúndio. Para que haja tempo composto, o verbo principal tem que estar como? O segundo verbo ele tem que estar como? Exclusivamente no particípio. Beleza? Se a banca trouxer para você também conjugação perifrástica, que é outra possibilidade que eu já vi cobrando. O que é uma conjugação perifrástica? É aquelas locuções assim, ó, tenho de ir, tá vendo? Tenho que comer, olha só, tá vendo? São locuções que no meio delas aparece geralmente uma preposição ou uma conjunção, tá vendo? Tenho de ir, olha só, geralmente é assim. Lembrando que no meio dessa locução, quando há conjugação perifrástica, olha o nome, conjugação perifrástica, é uma locução, tá? Com verbo auxiliar e verbo principal. O verbo principal só pode acontecer ali no infinitivo, tá? E no meio dela, uma preposição. Então, leva isso para sua prova também. Conjugação perifrástica, locução verbal e tempo composto. E o CRS já trouxe isso em prova, tá? Então, vai que agora, né, aconteça. A gente não sabe. Isso são aí, né, os meninos costumam brincar de 300 anos de profissão, preparando policiais militares aí para fazer provas. Então, a professora Angélica sabe com propriedade o que ela tá falando. Beleza? Então, olha só agora. Seguinte. Beleza, encerramos. No verbo também a gente tem o quê? Encerramos nada, né? Tanta coisa. Dentro do verbo também a gente tem o quê agora? A situação de vozes verbais, tá? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. O verbo, quando ele é ativo, ele pratica uma ação. Quando ele é passivo, ele sofre uma ação. E quando ele é reflexivo, ele pratica e sofre. Detalhe, a voz passiva sintética, ela vai acontecer como? Verbo mais o se, e logo depois do se não pode ter nem preposição nem advérbio, beleza? Isso é a passiva sintética. Você vai visualizar o verbo mais o se e entender que depois dele ali, a próxima palavrinha não pode ser nem preposição nem advérbio. Esse se aí que você viu dentro da voz passiva sintética, ele tem que ser chamado de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Combinou? Beleza. Vamos lá então, mas outro assunto agora. Conjunção é dentro dessas classes mais cobradas. Gente, conjunção não tem segredo. É sentido, a banca examinadora vai cobrar sentido da conjunção. Então, você tem que saber o sentido. Ela expõe qual relação semântica, né, determinada conjunção. Então, eu espero que você já esteja sabendo, tá? Cuidado, porque a banca também traz questões onde você substitui uma conjunção por outra sem que haja perda de sentido. Então, não tem jeito. É só observar direitinho. Eu tô com dúvida se a conjunção como é que fala lá? Conformativa. Você vai trocar aquela conjunção pela palavrinha conforme, né? Pela conjunção conforme. Deu certo? A conjunção é conformativa.
Ah, tá, beleza, professora. Ah, eu tô com dúvida se a conjunção é integrante. Vai pegar dela até o final do contexto e substituir aquilo tudo que você pegou ali pela palavra isso, né? E aí volta fazendo a leitura do contexto, substituindo ali o trecho que você pegou pela palavrinha isso, né? É preciso isso. Ah, deu certo, beleza. Então, a conjunção que está ali em cima é uma conjunção integrante, tá? Então, no cenário conjunção, não tem muito o que falar. Você precisa saber conjunção. Já tem que estar na sua ideia aí, né? Porque a banca vai te cobrar ou classificação ou relação semântica. Ou substituição de uma por outra sem que haja perda de sentido, que é relação semântica também. Então, tem que estar na veia. Não tem jeito, né? Agora, falando de pronome, maior possibilidade de prova, pronome relativo, que é o cenário que a gente visualiza, não é assim? Pegadinha de prova, você só visualiza pronome relativo quando antes dele não acontece um verbo, tá? Principalmente no caso do que é a maior possibilidade de prova, tá? É a maior possibilidade de prova. Você viu a palavra que ali, ela só é pronome relativo se antes dela não acontecer verbo. Porque se você viu a palavra que e antes dela acontecer um verbo, essa palavrinha que tem que ser uma conjunção. Aí você classifica de acordo com o restante do contexto ali. Tem que avaliar, tá? Então, olha só que delícia de questão. Aí vamos a um outro ponto, que é a função do pronome relativo, função sintática, que tá lá embaixo, olha só para você ver. Lá embaixo, ó, item 1.14, ó, funções sintáticas dos pronomes relativos, já vou falar disso aqui. Você quer saber a função daquele pronome relativo que você está visualizando ali? Você vai pegar o que está depois dele, achar uma pergunta cabível, porque a resposta é a palavrinha que está antes do pronome relativo. Então, viu o pronome relativo, quer saber a função sintática dele? Pega tudo que está depois e acha uma resposta plausível, uma pergunta plausível, porque a resposta é a palavrinha que está antes do pronome relativo. Então, você tem que entender se a pergunta que você vai fazer ali é para achar sujeito. E se a palavrinha que está antes do pronome relativo exerce função de sujeito para aquele contexto que está depois do pronome relativo. Você vai pegar tudo que está depois do pronome relativo ali, observar a pergunta, porque às vezes a palavra que vem antes do pronome relativo exerce a função de objeto direto do que está depois do pronome relativo. Tá vendo? Então, é pegar o que está depois, avaliar ali a pergunta que se faz, porque a resposta está antes do pronome relativo. Então, a resposta que bateu ali na palavrinha que está antes do pronome relativo vai ser a função sintática dele. Tá vendo como é que é? É assim que faz também para identificar a função sintática do pronome relativo. Beleza? Outra possibilidade de prova, dentro do cenário pronome, que é o que a gente mais vê, são as colocações pronominais. Próclise, mesóclise e ênclise. E nessas colocações pronominais, nós vamos entender o seguinte, olha, muito cuidado. Quando você tem ênclise e você tem mesóclise, presta atenção, ênclise e mesóclise, não vai ter termo atrativo antes do verbo. Não vai ter. Para você fazer ênclise ou fazer mesóclise. Não pode ter termo atrativo antes do verbo. Não pode. E você vai fazer ênclise quando o verbo acontecer. O que é a ênclise? É pronome depois do verbo, né? Pronome oblíquo depois do verbo. Você vai fazer ênclise quando o verbo se encontrar no presente ou no pretérito. Tá vendo? Você vai fazer mesóclise quando o verbo se encontrar em uma das formas do futuro. A mesóclise tem que ser obrigatória. Então, cuidado com isso, tá? Isso é uma particularidade gigante dessas duas colocações. Agora, a próclise, eu até embolei, né? A próclise é aquela colocação onde, antes dela, tem que acontecer o termo atrativo, tá? Para que o pronome oblíquo fique também antes do verbo. Detalhe, como acontece próclise, né? O verbo pode estar em qualquer tempo verbal. Não devemos nos preocupar com o tempo. Outra particularidade, em frases exclamativas, a próclise é obrigatória. É a única colocação que vai acontecer. Se você está diante de um cenário exclamativo, lembre-se que você só pode usar próclise. Beleza? Eu vou até tomar uma água aqui, um minutinho só de pausa que a gente vai continuar. Olha só. Falamos do verbo.
Garganta até secou. Falamos da conjunção, falamos do pronome. Agora, preposição e advérbio é sentido, é semântica, tá? É avaliar a preposição e o sentido que ela atribui. Avaliar o advérbio e o sentido que ele atribui. Cuidado, porque às vezes o CRS pode trazer, lá nos advérbios, aquele cenário, palavras denotativas com função de advérbio, que indica exclusão, que indica inclusão, que é uma partícula de realce, tá vendo? Que tem a função de retificar ou corrigir, tá? Então, cuidado com isso. É uma palavra, marca alternativa em que aconteça uma palavra denotativa. Se é palavra denotativa, é aquele cenário, palavra denotativa com função de advérbio. Aí vai que indica exclusão, que indica inclusão, sei que vai marcar a alternativa correta. Geralmente, a banca traz o contexto e dentro dos parênteses, depois ali, a possível classificação daquela palavra denotativa, né? Então, você vai associar direitinho e marcar a resposta correta, beleza? A professora Angélica tá difícil para falar, ela tá rouca, tá gripadona aqui, rouca, um pouco rouca, mas vamos lá, seguimos, tá? Por isso que eu tô mais devagar hoje, viu? É muita coisa pra gente associar. Mas vamos continuar, seguimos aí. Pulamos agora para análise sintática. A diferença entre frase, oração e período, você sabe, né? Frase, enunciado ali, que geralmente possui, né? Que geralmente ele vai ser considerado uma frase nominal, quando não tiver verbo nela, e a frase verbal, quando tiver verbo. Essa frase verbal, ela vai ser chamada de oração, tá? Ela deixa de ser uma frase verbal e passa a ser chamada de oração, beleza? Então, nós temos uma frase, todo mundo chama tudo de frase, né? Pois é, mas existe a frase nominal e a frase verbal, tá? Aí você tem frase exclamativa, frase declarativa, frase interrogativa, imprecativa e assim vai, né? A classificação das frases ali, que eu espero que você já esteja sabendo todos. E aí você sabe que a frase verbal, ela ganha um novo nome, né? Oração, que é a base de toda oração é o quê? Um verbo ou uma locução verbal. Então, quando há isso dentro de uma frase, ela deixa de ser frase verbal, passa a ser chamada de oração. E você sabe que a oração, ela forma um período, né? Se a oração for considerada uma oração absoluta, ou seja, dentro do contexto ali você só viu uma oração, ela forma um período simples. Se dentro do contexto ali você viu mais de uma oração, ela vai formar um período composto. Beleza? E aí nós vamos entender, né? Porque a gente tem como sequência os termos da oração. Olha só. E esses termos da oração, vamos lá conversar sobre as principais, né? Porque a gente tem, termos essenciais, termos acessórios, termos integrantes. Dos termos essenciais, vá para a sua prova lembrando a diferença entre o sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Sujeito oculto. O sujeito brinca de pique-esconde com a gente escondido atrás do verbo, tá? Então, no sujeito oculto ali, quem eu acho escondido atrás do verbo? Quais são os pronomes? Eu, tu, ele, nós e vós, tá? Beleza. Eles, quando eu achar o pronome eles, escondido atrás do verbo, eu estou diante de um outro sujeito, que é o sujeito indeterminado. Lembrando, sujeito indeterminado agora, né? Que eu já saí do sujeito oculto. Sujeito determinado agora. A primeira possibilidade é eu achar o pronome eles escondido atrás do verbo. Segunda possibilidade, verbo no singular obrigatoriamente, mais o pronome se, tá? Sendo que depois do se, vai acontecer o quê? Uma preposição ou um advérbio. Então, se eu vejo o verbo mais o se, depois do se aqui, uma preposição ou um advérbio, esse verbo mais o se faz sujeito indeterminado. O verbo tem que obrigatoriamente estar no singular, tá? E o se ali, ele tem um nome, índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Porque depois dele ali acontece o quê? Preposição ou advérbio. Então, eu tenho aqui um sujeito indeterminado. Oração sem sujeito. Sujeito não aparece de jeito nenhum, né? Pois é. Aí tem verbos que exprimem fenômenos da natureza no sentido real, né? Verbo chegar ou bastar, seguido de uma preposição indicando ordem. Olha aí, as situações em que não tem sujeito no contexto, né? Eu tenho o verbo haver com sentido de existir, tá vendo? Tem o verbo ser, fazer, passar, estar,
que do lado deles ali acontece um advérbio ou uma expressão adverbial. Então, em todos esses cenários aqui, desses exemplos que eu disse, não tem sujeito na oração, beleza? Nesses 4 itens que eu conversei com vocês agora, ok? Predicado é uma grande particularidade. Aqui não tem erro, não, tem que saber, né? A classificação dos predicados. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O que é isso? Predicativo do sujeito, qualidade do sujeito, mas que está lá depois do verbo, mas é uma característica do sujeito. Esse predicativo do sujeito pode vir comum ou preposicionado, quando ele vem introduzido por uma preposição. Predicativo do objeto é uma característica do objeto direto ou indireto do verbo. Ele pode também ser um predicativo do objeto preposicionado. O que é isso? É quando ele vem com a preposição. Tá vendo? Beleza. A diferença, né? Lá nos termos integrantes agora, cuidado para não confundir objeto indireto com complemento nominal. Objeto indireto é um objeto, um complemento que vem introduzido por uma preposição obrigatória, mas que completa um verbo. Objeto indireto, tá vendo? Complemento nominal é um complemento que vem obrigatoriamente introduzido por uma preposição, mas que completa um nome. Tá vendo? Cuidado aí, objeto indireto, complemento nominal, diferente aí, tá? Beleza. Outra particularidade, muito cuidado aí, muita calma, é o complemento nominal, que é um termo integrante, com o adjunto adnominal, que é um termo acessório. Então, presta atenção. Sempre que você tem ali um adjetivo ou um advérbio, depois dele só pode acontecer complemento nominal. Sempre que você tem ali um substantivo concreto, depois dele só pode acontecer um adjunto adnominal, tá vendo? Se você teve adjetivo ou advérbio, depois dele ali complementando, complemento nominal. Se você teve um substantivo concreto, complementando ele ali, adjunto adnominal. Cuidado. Se você tem um substantivo abstrato, aí você tem que ver. Se o termo que está ali depois é um praticante de ação, o termo que está ali depois é substantivo abstrato, tem que ser um adjunto adnominal. Se o termo que está depois de um substantivo abstrato estiver sofrendo uma ação, ele tem que ser um complemento nominal. Cuidado com isso, tá? No mais, todos os outros termos são mamão com açúcar, né? Pois é, cuidado com os objetos diretos, cognato, preposicionado, pleonástico, tá? Que o objeto direto, quando ele é pleonástico, e também o indireto, né? O direto ou o indireto. Quando eles são pleonásticos, o que acontece com eles? Eles têm ali a função de repetir o objeto direto ou indireto que já aconteceu antes. E detalhe, os objetos diretos ou indiretos pleonásticos só acontecem em forma de pronome oblíquo. Porque se você tirar eles dali, o contexto não perde o sentido. Então, muita calma nessa hora, beleza? Associe isso aí, porque o CRS já trouxe isso como questão de prova, tá? Caminhamos, então, para o período composto. Olha só, o que nós temos aí como período composto? Gente, saber, né? Oração coordenada, oração subordinada. Vamos relembrar o seguinte aqui, olha. Quando o período é composto por coordenação, tá? Uma oração não depende da outra. Elas se completam, elas se coordenam com uma conjunção. Então, geralmente, aqui nós temos uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética, tá? Uma sem conectivo, uma com conectivo. Assindética sem conectivo, sim com conectivo, sindética. Beleza. Mas, às vezes, o período composto por coordenação pode acontecer assim, 2 orações ali, em que nenhuma delas vem por conectivos. Elas são separadas por vírgula. Então, acontece uma particularidade de dentro do período composto por coordenação aparecerem apenas orações assindéticas, beleza? Agora, período composto por subordinação. O que a gente vai ver aqui? Uma oração principal e uma oração subordinada, Beleza. Essa subordinada aqui, ela se subdivide em 3. Subordinada adjetiva, você já sabe, né? Substantiva e adverbial. Como é que eu vou achar uma subordinada adjetiva? Primeiro, eu vou entender que ela vai qualificar, caracterizar um termo que se encontrou dentro da oração principal. Beleza. Qual é o nome da palavrinha
que introduz oração subordinada adjetiva mesmo? O quê? Pronome relativo. Toda oração subordinada adjetiva, eu vou contar um segredo só pra você, hein? Toda oração subordinada adjetiva é introduzida por qual palavrinha? Pronome relativo, tá? Beleza. Toda oração subordinada substantiva, ela vai fazer o quê? Ela vai relembrar termos da oração. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, não é assim? Predicativo, né? Pois é. Toda oração subordinada substantiva, você vai pegar a oração toda ali e entende que ela recebe a classificação de substantiva, porque você pode substituir aquela oração toda ali pela palavrinha isso. Aí você vem lendo, né? A oração principal mais a palavra isso, né? Pois é, aí você entende que quando você pega aquela oração toda ali, substitui pela palavra isso e volta fazendo leitura e o contexto dá sentido, aquela oração que você viu destacada ali é substantiva. Aí você tem que classificá-la, né? Beleza. Qual que é o termo que introduz oração subordinada substantiva? Conjunção integrante. Tem que ir para a prova sabendo dessas observações. Aí você sofre, por último, pelas orações adverbiais, né? Porque elas não têm esse macete. E são elas as mais cabulosas de prova. Por quê? Porque você tem que avaliar o sentido do contexto para você ver a relação e a classificação semântica da conjunção ali, tá? Né? Da oração ali, né? O sentido que a oração estabelece. Ok? Amém, né? Pois é. Então, bora lá. Função sintática dos pronomes relativos, nós já vimos, não é isso? Já vimos dentro do contexto ali. Emprego de nomes e pronomes já falamos. Emprego de tempos e modos verbais já falamos. Agora vamos para regência verbal e nominal. Olha só, rapidamente. Quando nós temos a regência verbal e nominal, o que você vai fazer? Olha lá. Pediu regência nominal. Pega o nome, pergunta com preposição. E a mesma tem que estar na resposta, introduzindo o complemento nominal. Se isso que você fizer der certo, né, parou no nome, perguntou com preposição e a mesma está introduzindo o complemento nominal, a regência nominal está correta. O que é regência verbal, né? Como é que você vai aplicar a regência verbal na prova? Visualizar, né? Para no verbo, observe ali, né? Para nele, pergunta para o complemento e observa como está o complemento, se é com preposição ou sem preposição. O que pega na regência verbal, que você, né, nesse nosso bate-papo aqui, a gente precisa relembrar isso, é o seguinte, o que pega na regência verbal é você ver o verbo e observar em qual sentido que ele está, para você poder ver a regência correta dele. Por exemplo, o verbo visar, no sentido de mirar, de ver, ele tem que ser transitivo direto. Mas no sentido de desejar, almejar, ele tem que ser transitivo indireto, ou seja, ele vai exigir depois dele uma preposição. Então, nós temos que estar cientes disso tudo. Tá vendo como é que é? Por exemplo, o verbo assistir, no sentido de morar, tem uma regência, né? No sentido de ver, é transitivo direto. No sentido de morar, é intransitivo, ele assiste em Ipatinga, ele mora em Ipatinga. No sentido de, o verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto. Tá vendo? Desculpa-me, tá? Porque eu falei transitivo direto, né? Mas eu travei aqui, troquei aqui. O verbo assistir no sentido de morar, residir, é intransitivo. No sentido de ver, é transitivo indireto. No sentido de ajudar, é transitivo direto. Tá vendo? Outro verbo de prova, verbo informar. Ou você informa alguém de alguma coisa, ou você informa alguma coisa a alguém. Então, tem esse trocadilho também. O verbo esquecer ou lembrar, sem preposição, ou melhor, sem pronome oblíquo dentro do contexto, eles têm que ser transitivo direto. Esqueci você, lembrei você, olha só. Agora, se tiver pronome oblíquo no contexto, esses mesmos verbos esquecer ou lembrar, tem que exigir preposição depois deles, se transformando em transitivo indireto. Olha só, tá vendo? Então, é isso que a gente tem que observar no cenário regência. Não é à toa aqui, ou a prova traz uma questão de regência, ou ela traz uma de concordância, que a gente já sabe como é que funciona. Falando em concordância, olha ela aí logo depois. Cuidado, tá? Porque
Essa parte é a parte mais complexa da gramática da língua portuguesa. Então, o que o CRS pode trazer? Uma questão de concordância verbal ou uma questão de concordância nominal, tá? Ou uma ou a outra ali, eu aposto. Na concordância nominal, muita calma, porque os nomes concordam entre si. Aí tem regras possíveis, né? Possibilidades. Aquela regra aquele item das palavrinhas anexo, incluso kit. O CRS pode trazer aquela regra da palavra junto, da palavra bastante, da palavra possível. Tá anotando aí para você dar uma recapitulada ainda antes? Pois é. Lá na concordância verbal, o que a banca pode trazer? A concordância dos verbos impessoais, que são os verbos que fazem oração sem sujeito, tá? Que, né, eles têm que ficar no singular exclusivamente. A concordância do verbo passivo, quando faz voz passiva sintética. Pode ser visto também, tá? Em situação de prova. Quando a concordância, o princípio básico dela, né? Quando o sujeito é simples e quando o sujeito é composto. Isso também pode acontecer pra gente. E assim por diante. A concordância particular do verbo ser, que é uma coisa assim que já aconteceu em prova. Concordância particular do verbo ser, né? Então anota aí pra você ainda dar uma olhada antes da prova acontecer, né? Porque aqui não tem jeito. São mais de 60 regras no cenário concordância verbal e nominal. Então, nós temos que estar ciente, muito ciente do BOzão aí, né? Pra gente não errar de jeito nenhum, tá? Pois é. Orações reduzidas, a banca pode trazer também, porque tá lá dentro do período composto por subordinação ou coordenação. O que é uma oração reduzida? É quando não há conjunção nela e ela se encontra, né? O verbo ali se encontra em forma nominal, do particípio, do gerúndio ou do infinitivo, tá? Isso é uma oração reduzida. Colocação pronominal a gente já viu. Dentro da estilística, tá? Figuras de linguagem é certo em prova pra gente. Assim como também pode acontecer uma questão de vícios de linguagem, tá? Vamos comentar aqui sobre as figuras. Aqui nem tem muito o que falar, né? Quais são as figuras mais possíveis de prova? O professor só vai pontuar aqui para você dar uma olhadinha depois, né? O que acontece? Olha, nós temos ali, né, figuras possíveis. Sinestesia, apóstrofe, presta atenção, tá? Sinestesia, apóstrofe, eufemismo, tá? Personificação, viu? Pode acontecer também, né? Que é personificação ou prosopopeia. Tem o eufemismo. Então, vamos lá. Apóstrofe, sinestesia. Olha só. Personificação, tá? Eufemismo. Metonímia, metáfora, tá? Zeugma ou elipse. Antítese e hipérbole. Eu aposto até num paradoxo também, tá? Então, assim, nós temos mais de 17 figuras e nós temos aí umas 10 que são mais possíveis. Então, essas que a prof diz pra você agora, tenta mentalizar, porque se acontecer, você já sabe, bonitinho, vai marcar de olho fechado lá, né? O que rolou ali, beleza? Vamos lá pra mais uma. Os vícios é tranquilo, né? Cacofonia, estrangeirismo, né? E assim vai. Aposto muito mais em figuras de linguagem do que em vícios de linguagem, apesar de que na última prova caiu, né? Mas as figuras aí são mais cabulosas. Beleza. Nessa situação de fonemas, tá? Eu aposto muito na banca trazer uma questão te pedindo para contar letras e fonemas. Presta atenção, fonemas são sons, né? Que a gente, enquanto fala aqui, a gente reproduz. Então, muito cuidado, porque quando a palavra tem um menor número de fonemas em relação ao número de letras, é porque naquela palavrinha ali acontece dígrafos. Os dígrafos, né, eles nos trazem 2 letras, mas só um som. Então, preste atenção. Para que a palavra tenha menos número de fonemas do que letras, tem que ter dígrafo na palavra. Para que a palavra tenha mais fonemas do que letras, tem que ter uma letra ali que vai produzir mais de um som, beleza? Caso contrário, a palavra vai ter o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, beleza? Essa é a maior possibilidade. Pode acontecer de pedir um dígrafo, de pedir um encontro vocálico, um encontro consonantal, mas é mamão com açúcar aí, né? Beleza. Aí tem um emprego da crase, porque semântica é sentido, e a gente já viu isso em vários itens aqui. Aí é o seguinte, temos o uso da crase, né?
Quando nós falamos em uso da crase, nós temos mais de 16 regras, né, para o uso da crase. Então, a prof vai dizer para você o seguinte, olha, não usamos crase, vamos recapitular aqui nos 45 do segundo tempo, não usamos crase antes de palavra masculina, não usamos crase antes de verbo, não usamos crase antes de pronomes pessoais do caso reto, tá? Só tem alguns pronomes, na verdade, né, que aceitam ali o uso do acento grave no A, geralmente em pronomes, né, a gente não visualiza, só em alguns casos, tá? Não usamos crase em expressões adverbiais que contenham palavras masculinas, viu? E não usamos o acento grave no A, né, não visualizamos crase no A, antes de palavra feminina dentro de objeto direto. Então, a professora já tem meio caminho andado com você aqui, né? Eu acho que é melhor a gente recapitular e relembrar onde não há, pra gente poder sofrer menos lá na prova, não é verdade? Pois é. E aí a gente vem com a sintaxe, né? De regência, concordância e colocação, que é o que a gente falou. E é uma boa aposta de prova. Então, gente, olha... visualizamos, né? Passamos aí mais de 1 hora de evento, né? Conversando sobre as principais possibilidades, eu acho muito válido. Eu até estava pensando ontem, gente, gostaria eu que em véspera de prova eu tivesse um professor que fosse tão esclarecedor para mim, sabe? Que falasse assim os pontos para eu me sentir realmente preparado para a prova. Gostaria eu lá no ensino médio que o professor falasse assim: dentro disso aqui, olha, você estuda isso, isso e isso, ou na faculdade mesmo, né? Ou até no concurso público que eu fiz, quando eu fiz com, né, o concurso público, já fiz para a Polícia Civil. Então, quando eu fiz, gostaria eu de ter um professor que falasse, olha, aqui dentro você prioriza isso, isso e isso. Um mapa, sabe, para mim? Gostaria eu de ter isso aí, sabe? Então, assim, é tão prazeroso quando a gente vem aqui no canal, a gente fala para você com propriedade o que é que você precisa priorizar para você ter um ótimo desempenho em prova, que o resultado vem, né? O resultado vem. Se você tiver estudado, se você tiver dedicado, né? Se você tiver realmente ali aprendido o conteúdo, então assim, o resultado vem mesmo, porque você vem aqui revisando, você vem aqui recapitulando, né? É mais um evento para você poder recapitular, é mais uma oportunidade para você poder recapitular, né? E é isso, tá? Eu deixo meu desejo de boa sorte para você, de excelente prova, que Deus te abençoe muito aí, respira fundo, conta até 10, resolva a questão, não surta, tá? Que vai dar tudo certo se Deus quiser. E eu brinco o seguinte, concurso público é igual você chegar no banco ali, pegou sua senha, né? E vai sentar e vai aguardar a sua vez. Só que ali tem seu atendimento prioritário, né? Lá no banco tem um atendimento prioritário. No concurso público, o atendimento prioritário vai acontecer para aqueles que tiveram uma maior dedicação, disciplina, né? Domínio do conteúdo. Mas, para aqueles que não tiveram tanto, a hora deles vai chegar também. Só que, às vezes, não vai ser ali naquela situação imediata. Então, não se desespere, viu? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Se for a hora, dá tudo certo. Se cantou sua senha lá, chamou, vai dar tudo certinho, tá? Ó, um grande abraço pra você, viu? Espero boas notícias. Tchau, tchau. Fui. Olá, futuro policial militar de Minas Gerais. Antes de começar aqui esse vídeo, quero convidar você a conhecer aqui os nossos simulados para a Polícia Militar de Minas Gerais. Nessa reta final, resolver questões é muito importante. E nós temos aqui um pacote de simulados para você específico da banca CRS, para você treinar os seus conhecimentos agora, nessa reta final desse concurso. Então vem com a gente, clique aqui abaixo no link da descrição, conheça o nosso pacote simulado. Lembrando que é na cidade de Ipatinga, no sábado anterior à prova, estaremos com uma super revisão presencial, né, para você das 8 às 18, trazendo aí também as apostas finais lá na cidade de Ipatinga. Então convido você também para vir participar com a gente aqui na cidade de Ipatinga da nossa revisão presencial. Deixou o seu like? Se inscreve aqui no canal, é a semana inteira de apostas finais, rumo à aprovação da gloriosa Polícia Militar. Aguardo você, tamo junto, aqui vale a pena, valeu!